Olá, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Cris, Edna, Cacá. Acho que é Cacá, né? Bom dia. Bom dia, Inês, Pri. Bom dia. Bom dia. Bom dia. As maritacas estão com tudo? Sim, Cacá, bom dia. Agora sim. A Cacá que é de Floripa. Ah, Adriana, bom dia. Bom dia, Camila. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Bom dia, Lu, a mais um ao nosso Despertando com Ódios do Amor. Lembrando que nós estamos no capítulo 5, que é o capítulo Cura e Integridade, seção 3, que é o Guia para a Salvação. Nós estamos na página 84. aí. Tá aí, tá fixado aí o comentário, a seção que nós estamos, o capítulo e a página. Então vamos iniciar então o nosso despertando, recebendo a nossa oração. A personagem Paty está meio desfigurada. Lu, Acontece. já tá transcendendo, Lu, já tá voltando para casa. Pois é. Então, se eu tô voltando, vocês todos estão voltando, porque é impossível voltar sozinha. Tá embaçado, é. Bom dia, Cris, bom dia. Vamos lá, vamos arrumar, vamos limpar a lente. Vamos limpar a lente, Lu. Vamos lá então, vamos receber a nossa oração então. Pai, neste novo dia, nos unimos em silêncio e em gratidão, para recordar que estamos juntos em tua vontade, seguindo passo a passo a jornada de volta ao lar. Que nossos olhos se abram para ver além das ilusões e que o Cristo em nós guie cada pensamento e escolha. Entregamos nossas vontades separadas à tua vontade una e permitimos que o Espírito Santo nos conduza com gentileza. Hoje, deixamos de lado o medo, a culpa e a nossa resistência e acolhemos a paz que nos pertence por direito. Recordamos que não estamos sós, pois caminhamos como um só ser, lembrando que a separação jamais ocorreu em verdade. Que este dia seja dedicado ao perdão, à cura da mente e à aceitação da nossa única identidade como filhos de Deus. A cada encontro, que vejamos um irmão e não um estranho, e a cada gesto, reconheçamos a luz que nos une. Seguimos então com confiança e mansidão, sabendo que a meta já está alcançada
na eternidade e que apenas aprendemos a desfazer o que nunca foi real. A jornada de volta é o retorno ao amor e já estamos em casa em ti. Amém. 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 Qual parágrafo que a gente parou, amor? Nós vamos no parágrafo 4 agora. Então, né, recapitulando, nós estamos no capítulo 5, seção 3, que é a seção que se chama o Guia para a Salvação. Né? Aqui o guia com letra maiúscula, né? Que é o Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo é o nosso guia para a salvação, para o nosso despertar. Então, nesses primeiros parágrafos, né, Jesus trouxe para a gente uma recordação de que o Espírito Santo é a ponte para a transferência da percepção para o conhecimento. Né? Vamos lembrar que conhecimento é a mesma coisa, é sinônimo de unicidade, é o sinônimo de céu, de eternidade. Né? E percepção está totalmente ligada à mente que acreditou na separação. Né? Então, a percepção, ela só está, vamos dizer, né, ligada ao mundo. A percepção, mesmo a percepção correta, ainda é, né, uma realidade, entre aspas, do mundo. Né? Então, para a gente poder se lembrar e despertar e lembrar da nossa verdadeira identidade, ou seja, do conhecimento que já está dentro de nós, a gente precisa, né, passar, né, primeiro, né, da nossa percepção, nossa percepção falsa, vamos dizer, né, que é nosso sistema de pensamento do ego, para a nossa percepção correta, que é o Espírito Santo, lembrando que ambos estão na nossa mente, né? E aí, então, a percepção vai sendo desfeita até a gente despertar e lembrar que nós já estamos em casa com Deus. Né? Então, conhecimento e percepção é um significado, vamos dizer, como é que eu posso falar? É um ensinamento do curso de milagres que ele só acontece, vamos dizer, na mente que acreditou na separação. Né? Então, a percepção é o significado de que nós estamos, que nós acreditamos que nós estamos separados do nosso Pai. Mesmo a percepção correta que a gente fala que é a percepção do Espírito Santo. Né? Então, nós vamos, através do perdão, a gente vai desfazendo todas essas crenças, vamos se dizer, né? Até a gente se lembrar, né, de que, na verdade, né, nós já sabemos, nós já temos todo o conhecimento dentro de nós, porque quando fomos criados pelo nosso Pai, fomos criados perfeitos, iguais o nosso Criador. Então é isso. Perfeito. Obrigada, amorzinho. Uhum. Então vamos para o parágrafo 4, que está na página 84. A voz do Espírito Santo é fraca em ti. É por isso que tens de compartilhá-la. Ela tem que aumentar em força antes que possas ouvi-la. É impossível ouvi-la em ti mesmo enquanto ela está tão fraca em tua mente. Ela não é fraca em si, mas está limitada pela tua recusa em ouvi-la. Se cometeres o equívoco de procurar o Espírito Santo apenas em ti mesmo, os teus pensamentos vão assustar-te, porque, por adotar o ponto de vista do ego, estás empreendendo
uma viagem que é alheia ao ego, usando o ego como guia. Isso está fadado a produzir medo. Então, um ou dois parágrafos atrás, né, Jesus fala para a gente, né, que o Espírito Santo é a ideia da cura. Sendo pensada, a ideia ganha à medida que é compartilhada. Então, para a gente realmente escutar a orientação do Espírito Santo, né, nós temos que compartilhar. Quanto mais a gente expandir, né, e isso é feito através da mente, isso pode ser feito através, né, de qualquer tipo de ensinamento, né, mas o ensinamento que Jesus mais fala para a gente é a maneira como a gente vive, né? Então, a gente não precisa sair falando para ninguém, né? Convencendo ninguém, né, de que caminho, qual o melhor caminho. Não existe melhor caminho, né? Existe o caminho, né, que cada um escolheu, e isso é o mais importante, né? E a gente pode demonstrar isso da maneira como a gente está vivendo o nosso dia, da maneira como a gente reage às situações, né? E através desses ensinamentos, vamos dizer, e, né, do perdão verdadeiro, que a gente, né, vamos lembrar que o perdão verdadeiro ele é na nossa mente, né? Ele não precisa ser falado, ele é uma correção na nossa mente sobre aquilo que a gente acha que está acontecendo no mundo, né? Então a gente faz essa correção através da interpretação do Espírito Santo, pedindo para o Espírito Santo uma nova interpretação sobre aquela situação, né? E aí sim, né, a gente vai expandindo isso através da nossa mente. Né? De novo, a gente não precisa convencer ninguém, a gente não precisa evangelizar ninguém, a gente não precisa fazer nada. A gente precisa simplesmente pedir para o Espírito Santo corrigir a nossa mente sobre o que a gente acha que o nosso irmão fez para nós. Que, na verdade, em última instância, né, o nosso irmão não fez nada, porque o nosso irmão e nós somos um. O nosso irmão simplesmente está espelhando, né, aquilo que a gente acha que está acontecendo no mundo. E, na verdade, o nosso irmão é o nosso Salvador, porque ele está, de novo, né, espelhando, mostrando para nós todas as nossas crenças que a gente tem ainda e que elas precisam ser corrigidas pelo Espírito Santo. Perfeito. E não tem maneira melhor, né, da gente compartilhar isso. Cumprindo a nossa única função, né, que é perdoar, que é o que você trouxe aí, né? A própria prática do perdão, ela é um compartilhar. E também aqui, né, quando ele fala se cometeres o equívoco de procurar o Espírito Santo apenas em ti mesmo, né? Porque em última instância, né, só tem a ti mesmo mesmo. Mas, né, aqui no mundo, como a gente acredita muito aqui nos nossos irmãos, então o Espírito Santo está neles também, né? Então, e é através dessa função única que eu tenho aqui, que é perdoar, que eu vou encontrar o Espírito Santo, né? Através dos meus irmãos, né? E quantas e quantas vezes, né? O Espírito Santo conversa com a gente através deles, né? Então, se eu estou aberta, né? Ali, quando eu estou com um irmão, enfim, ou o mesmo agora cedinho aqui, que eu estava aqui, um exemplo
prático e fresco. Eu tava com umas ideias aqui e daí fiquei quieta, assim, olhando para isso e tal. Fiquei em silêncio, assim. E tinha uma questão que tava parecendo me tirar a paz. E aí me veio imagens de algumas pessoas. É, E nossa, e foi um momento assim tão lindo, porque essas pessoas representam esse assunto que eu tava aqui na minha mente. Então, elas, né, essas imagens que veio de um passado, né? Passado que parece aqui da Patrícia. E, nossa, e eu assim, muito com o Espírito Santo, com Jesus, sabe? Eu olhei para isso assim, com eles, sabe? E foi uma experiência ali que aconteceu e o assunto que parecia nos conectar resolveu, assim, sabe? E praticando, né, o perdão, é, e naquele momento, né, na mente, o Espírito Santo estava sendo compartilhado, né, eu não sei nem falar, assim, aqui, mas foi uma experiência mesmo, assim, de união mesmo, sabe? E de liberação. Então, nossa, e veio uma compreensão tão linda que realmente não tinha ninguém, só tinha aquelas imagens, elas só que pareciam ser de pessoas, elas só estavam mostrando como isso sempre foi um assunto na minha mente, né? E aí teve esse momento assim, sabe? Muito lindo assim. E assim, meu coração se encheu de gratidão assim por essas pessoas, né? Porque são pessoas que eram da minha família, enfim. Mas que não são pessoas. Eu não sei falar, sabe? Assim, é que não dá mesmo para colocar em palavras. Então, eu, né, é, reconheço que sabe, esse momento mesmo de compartilhar, sabe? De compartilhar o Espírito Santo mesmo, de expandir, e de abençoar, mesmo que parece ser cada irmão que trouxe esse assunto, que são imagens antigas, mas que ainda estavam por aqui, e olhar para elas junto com o Espírito Santo, junto com Jesus. A confiança cresce. Foi a única coisa palpável que eu senti. A confiança, assim, ó, se expandindo, sabe? Então, nossa, realmente é junto que a gente vai dando esses passos, né?
Esse é um assunto muito legal, né? A Lu perguntou, é através dos nossos irmãos, né? Vendo-os como o Espírito Santo os vê. É perfeito, Lu. Vamos lembrar, né, que o livro fala que o Espírito Santo é o elo de ligação, né, entre nós, né, e Deus. Ele também é o elo de ligação entre nós e os nossos irmãos, né, porque ele, bem no comecinho, né, dessa sessão, ele fala: o caminho para reconhecer o teu irmão é pelo reconhecimento do Espírito Santo nele. Então, o que nos une, né, o que nos une é o reconhecimento de que o Espírito Santo que está em nós está no nosso irmão também, né? Então, esse a gente pode usar também isso como elo de ligação. O Espírito Santo é o elo de ligação, né, entre nós e os nossos irmãos, quando a gente decide enxergar o Cristo no nosso irmão, né? Muitas vezes aqui no mundo a gente não vai conseguir enxergar o Cristo no nosso irmão, dependendo do que a gente acha que ele fez para nós, né? Por isso que é importante a prática do perdão, né? Entregar tudo aquilo que a gente está pensando e sentindo sobre o que o meu irmão fez para nós, para a gente ir devagarzinho e sentindo, né, o Espírito Santo nele, que é o que nos une. O Espírito Santo é o que nos une. É isso. Obrigado, viu, ô Lu, por você trazer isso. Muito importante a gente se lembrar disso daí, né? E eu sinto de trazer um pouquinho sobre a voz do Espírito Santo, tá? A gente refletir um pouquinho sobre isso, porque às vezes aqui no mundo a gente vai achar que o Espírito Santo vai pedir para a gente fazer coisas, tá? O Espírito Santo não pede nada, tá? O Espírito Santo simplesmente reinterpreta aquilo que nós estamos pensando aqui no mundo. A gente simplesmente vai, faz tudo o que tem que fazer, né? E quando a gente se sentir transtornado e equivocado, aí sim a gente pede para o Espírito Santo uma correção sobre aquilo que a gente está pensando e reagindo, né? Como nós estamos reagindo àquela situação, né? Então, isso traz muita confusão, achando que o Espírito Santo vai falar para a gente se nós vamos em tal lugar, não vamos em tal lugar, se a gente faz isso, faz aquilo. Não, não é assim que o Espírito Santo se comunica conosco. O Espírito Santo se comunica conosco, como a Lu trouxe, através dos nossos irmãos, através de símbolos, vamos dizer, quando a gente está aberto para receber essa comunicação com Ele. Então, nós temos que estar num estado de vigilância, vamos se dizer, e aberto para receber a comunicação com o Espírito Santo. Não vamos ficar imaginando, né, que o Espírito Santo vai ficar falando conosco como uma voz que fica falando com a gente. Ah, o Espírito Santo está pedindo para eu ir na casa da minha mãe agora. Sei. Não, não é bem assim. A gente vai, né? Se você está sentindo que você tem que ir na casa da sua mãe agora, você vai, simplesmente vai, né? E Mas olha que legal. Aí é que aonde o Espírito Santo entra nisso. Espírito Santo. Mas tem um incômodo aqui de ir na casa da minha mãe. Olha, vamos olhar comigo. O que eu tô querendo aqui? Aí ele tá na sua mente, né? Então é por isso que às vezes a gente fala, né? É, às vezes de uma forma acaba saindo, né? Espírito Santo pediu, Jesus pediu. Por quê? Porque às vezes tem uma conversa, sabe? Eu mesmo faço isso, né? É, quando eu tenho alguma coisa assim que ou, tá tudo assim, sabe? Eu não pergunto se eu devo ir ou não. Espírito Santo, me ajuda a olhar as metas por trás desse lugar que eu quero ir. Eu faço isso, sabe? Porque é isso, né, gente? O ego, ele tá sempre querendo coisas. Quer, né? Então, é, eu adoro fazer isso assim, porque realmente, sabe, me ajuda muito, principalmente quando é lugares que eu rejeito ou que me atrai demais, né? Então, é, eu
E isso, gente, vai acontecendo na mente enquanto eu tô indo. Às vezes dá para eu parar antes de ir e ficar quietinho um pouco, mas às vezes não. E aí eu vou ali, ó, sabe? Nossa, tem ideias aqui que eu vou encontrar, que eu vou não sei o quê, que eu vou narará, sabe? É isso. Então, Hum, tem ali uma conversa com ele, sabe? Que não é sobre ir ou não ir, mas é sobre as ideias que estão na minha mente sobre esse lugar, essa coisa, essa. Aí eu não sei o que vai ser dentro de cada um, do cenário de hum, cada um, entendeu? Então, tem essa troca aí antes, sabe? uhum, Na minha experiência, é assim que funciona, né? uhum, É, muitas vezes eu simplesmente vou, sim, sem olhar, vou, né? Mas quando é algo que fica meio latente, ou às vezes quando eu tô na dúvida se eu vou, se eu não vou, eu olho. Por que que eu tô em dúvida? Jesus, por que que eu tô em dúvida? O que que eu tô achando que eu vou encontrar ou não? O que que eu tô querendo aqui, sabe? uhum, Porque é isso, né? E aí você vai aprendendo mesmo uhum, a transitar aqui nesse mundo, né, gente? Porque de uma outra maneira, né? Olhando os seus aparentes interesses. É isso, sabe? Então, nossa, eu já vivi, assim, muitos milagres, assim, na mente, sabe? Com, com esse comprometimento mesmo, sabe? É, de não deixar passar nada, sabe? Porque às vezes você tá na dúvida, aí você não. Gente, dúvida. Não, filho de Deus não pode ter dúvida. Se tem dúvida aqui, tem coisa aqui na minha mente, sabe? Então, e assim, é aquilo que a gente já falou. uhum, Parece bobo, né, se eu tenho dúvida de ir ali ou não. Porque não é o fato de da onde você vai, é o fato da dúvida estar na tua mente. E essa dúvida, ela não tem nada a ver com o lugar que você vai. É a dúvida. É a dúvida aqui na sua mente. Parece que não, né? Mas é. Então, parece que é bobo, né? Mas não é. O ego vai falar, vai, você só tá na dúvida, porque... Nanana. Não, olha, é óbvio que você tá na dúvida. Não, não é óbvio. O óbvio do mundo não é óbvio. uhum. É uma mentira, né? Então, você vai olhando, sabe? Então é muito gostoso. E aí, né, gente? O que que você ganha com tudo isso? Você vai ficando mais íntimo, você vai ficando, tua confiança vai se desenvolvendo mesmo, né? De uma maneira concreta, sabe? Você vai liberando esses conteúdos equivocados, sabe? Então, é isso, né? Porque, obviamente, a resposta dele nunca é, né? Isso ou aquilo. Não, é na sua mente. Ele vai te ajudar a limpar o conteúdo da sua mente, né? Eu acho que é legal isso que você trouxe, porque tá no estabelecer a meta, né? Sim, Estabelecer a sim. meta, a gente estabelece, quando a gente está incerto de fazer alguma coisa, né? A meta tem que estar antes, É. né? Tem Ou que se eu estar tô antes. rejeitando muito, E sabe? aí, Se eu... e aí Jesus, Olha, gente, olha. Aí o que que a aí, gente muitas vezes faz? Só pega e não vai, sabe? E nem olha. Que não é o fato de ir ou não ir, mas olha o que uhum, tem antes, tem presentes. Os milagres estão aí. Aí a gente fala, ai, não experimento milagres. Ué, hum, entende? Os milagres. Gente, tem um milagre a cada piscada de olhar aqui, ó. Tem um milagre.
Aonde? Na mente. Por isso que é importante a gente estar aberto para receber esses milagres, né? E eles chegam de todas as formas, como a gente está Uhum. falando, né? Então é realmente estar num estado de vigilância, vamos se dizer, e aberto para receber isso, né? É. E Ai. E é isso. E quando a gente faz, né, como eu estava falando, né, de novo, né, para o Luciano, e aí eu vou falar que é através, né, da minha percepção, óbvio, né, eu não fico esperando uma voz vir falar comigo, porque se eu ficar esperando uma voz vir falar comigo, eu tenho certeza que não é o Espírito Santo, que é o meu ego, né? Então eu vou, simplesmente vou. E aí tem o que o livro fala, que chama o teste da verdade, né? E aí, né, dependendo da situação, né, o que acontecer aqui no mundo, né, a gente sabe, né, que se a gente estiver em paz, a gente escolheu pelo Espírito Santo. Se a gente não estiver em É paz, isso. a gente escolheu pelo nosso ego, né? Então essa é a maneira como eu lido com essas situações aqui no mundo, né? De novo, o Luciano não fica esperando uma voz, não. Porque se eu ficar esperando uma voz, eu vou ficar estagnado e aí eu não vou fazer nada, né? É. Então, isso é muito. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente escuta algumas pessoas falando, o Espírito Santo, né, pediu para fazer isso, pediu fazer aquilo. Ah, tá bom, tá. Então vamos lá. Reflete bem sobre isso, porque às vezes não é a voz do Espírito Santo, às vezes é a voz do teu ego, né? O Espírito Santo, vamos lembrar, ele é a resposta, né? E às vezes a gente pergunta para o Espírito Santo já sabendo o que nós queremos. A nossa pergunta é uma afirmação. Então, uma pergunta que é uma afirmação é o ego, não é o Espírito Santo. E gente, eu sinto te falar, não tem jeito certo, não tem jeito errado, sabe? É olhar a tua experiência, assim, como que é, sabe? A gente vai errar muito, a gente vai parecer acertar, a gente vai parecer errar, sabe? É, às vezes eu escuto, outro dia mesmo eu estava conversando com uma pessoa, e nem é estudante, nada, e ela estava falando comigo, foi lá onde eu faço a unha. O Espírito Santo fala tudo para mim, até o que eu vou fazer de almoço. Quem sou eu para... Uhum. Eu só olhei assim, falei, nossa, que bom, é isso. E eu tenho certeza que é ele, sabe? Porque ela tinha uma certeza. Eu não sei como que ele funciona ali para ela, Uhum. sabe? Então, é O currículo é muito individual, né? muito, gente, É muito muito, individual. muito Então ele vai trabalhar com as nossas preferências, sempre. isso. Uhum. Às vezes é ele mesmo, porque isso é importante para ela, Sem sabe? dúvida, Gente, sem sabe? dúvida. Então, assim, cada um tem realmente uma maneira, né? Óbvio, né, que a gente e assim a gente vai escorregando, né, Uhum. e aprendendo enfim, né, e ele vai nos conduzindo, gente, porque é ele em tudo, não tem outra coisa que não seja ele, né? Uhum. É, Uhum. então Uhum. é isso, né? E aí cada um vai ter uma maneira de experimentar ele, Uhum. sabe? Cada um. Gente, hoje eu vejo na minha vida assim. Meu Deus, como era ele, sabe? Assim como hoje eu reconheço aqui, sabe? Então, e é muito particular mesmo, é muito individual, né? Então, e tá tudo certo. E como ele usa tudo, né?
E é muito gostoso saber, gente, só tem uma certeza. Ele tá em você, em mim e em nós. Exato. Ponto. É a única coisa real Uhum. em nós. É ele. Ponto. E a gente pode escolher por ele a qualquer momento. É isso. E aí a Uhum. maneira como isso vai se, não sei. A forma que isso vai tomar, não sei. Agora o ego pega e fala: ai, fulano escuta o Espírito Santo, eu não. Aí é o ego. É o ego. Entende? Sabe? É. Então, olha para o teu cenário, olha para tua mente. Ele tá se comunicando aí ó, o tempo todo, né? Então, por isso que eu sempre falo, não, não se apegue à maneira como a gente entrega aqui, sabe? A forma que a gente pratica o perdão, mas o conteúdo que a gente está entregando aqui, né? Porque o conteúdo vai ser o mesmo que o teu, né? Hum. Eu não sei a forma que o Espírito Santo vai se comunicar com você, né? Mas eu tenho certeza que ele está se comunicando com você. Esse é o conteúdo. A Hum. forma, eu não sei, né? Então, nossa, gente, isso é tão bom, sabe? Porque isso cai por terra todo julgamento de qualquer situação. Sabe quando às vezes você vê alguém e fazendo algo muito errado, que você acha errado. E aí você se lembra, nossa, será que o Espírito Santo está nele? Tá, Hum. tá, tá. E se ele não tiver, ele não tá em você. Sabe? Então, aí você entra e começa a conversar com ele. Eu não tô conseguindo ver o Espírito Santo. Espírito Santo, eu não tô conseguindo te ver nesse irmão. Hum. Ó, eu quero uma experiência de te ver Hum. aqui. Eu acho que esse meu irmão tá fazendo coisa errada. Eu acho que ele. Tararara. Gente, é isso, sabe? Nossa. Hum. Como é importante a gente olhar para esses obstáculos todos. Hum. Que é isso que está só nos separando dele. É esses obstáculos, né? Nossa, que lindo. Que lindo, nossa. A Cris colocou, estou praticando essa entrega no trabalho e tem me ajudado muito. Ah Nossa, lá, é isso. perfeito, Cris. Perfeito. Se a gente conseguir praticar para tudo, né? É, Principalmente para aquilo que a gente, né, acha que é mais desafiante, né? é, No caso aqui, talvez seja o trabalho para você, né? O teu ambiente de trabalho, alguma coisa assim. Nossa, perfeito, perfeito. Que legal. A Pri colocou estado de prontidão para o milagre. é isso. Eu É. quero milagres, Jesus. E eu vou. Uma, uma sentença no livro, né, que fala: a tua única preocupação presente. Não, a tua única preocupação no presente são os Uhum, milagres. uhum. É isso. É. A Priscila Leão, a Pri Leão colocou para mim é como uma sabedoria, entre aspas, que chega e traz amor. Hum, Não é uma fala. Que lindo isso. isso, é muito particular. É isso mesmo, É Pri. Que isso. lindo. É, lindo mesmo. E a Ana colocou confiança, fé e entrega. É isso Perfeito, aí, Ana. Ana. Que lindo. É isso aí. Bom, por Nossa. fim, lemos um parágrafo só. Pois é, amor. Nossa. Você quer ler mais um? Quer deixar? Eu aqui, eu acho que tinha que ser entregue, foi entregue. Já Eu foi, estou em né? paz aqui. Eu também acho. Eu também acho. Nossa, que lindo. Que É isso, amor. gostoso. É isso. Vamos liberar tudo Obrigado. na mente, sabe? Nossa. E deixar o Espírito Santo fazer o trabalho dele. Nossa, que delícia.
Nossa, muito Ótimo. obrigado. Gratidão por vocês estarem aqui conosco e a gente está tendo Uhum. essa oportunidade, né, de compartilhar com vocês, É, né, expandir junto aqui, né, com expandir vocês, junto, porque né? parece só que é eu e o Lu que estamos aqui, mas a gente tá todo mundo junto mesmo, né? É. Muito bom. Oi, tia. Oi, tia, bom dia. E hoje é a sessão pipoca. Boa lembrança, Ana. Boa, Ana, boa. Hoje temos sessão pipoca às 18 horas. Vamos juntos aí assistir um filme. Vamos Uhum. juntos olhar com Jesus para o filme, para o assunto que parece ser do filme, mas é o nosso filminho. Hum. Nossa, é um filme muito lindo, Muito muito lindo. bacana. Acho que vai trazer muitos insights para a gente. Uhum. Então, vai ser Hoje às hoje às 6 18 horas. horas. Às 18 horas. A gente Sessão falou aqui pipoca. já durante a semana. Quem não faz parte do nosso grupo, né, e quiser participar dessa sessão pipoca conosco, é só enviar ali pelo direct nosso do Olhos do Amor e a gente encaminha o link. Vai ser O pelo link do Zoom, Zoom. vai ser pelo Zoom, né? Então, hoje às 18 horas. É isso, amores. Vamos Que bom. juntos. Uhum. Obrigado, pessoal. Um lindo dia para todos e até amanhã no Despertando com Olhos do Amor. Até amanhã. Beijo. Beijo.